vamos discutir bastante em relação, né, aos eventos de 7 de setembro e outros eventos políticos todos, mas está cada vez mais claro, né, que a gente tem uma campanha eleitoral, né, completamente agressiva para ambos os lados, e se existir alguma probabilidade, né, de que esse processo eleitoral não fosse via rejeição, né, talvez essa probabilidade esteja caindo ao longo do tempo, né, principalmente depois do discurso bastante inflamado, né, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e, obviamente, também refletindo, né, a fraqueza relativa, né, das demonstrações da esquerda vis-à-vis as demonstrações ainda bastante fortes, né, da direita, e mais do que isso, da força do bolsonarismo como um todo, e muito mais do que a própria direita talvez estivesse esperando. Acho que coloca todos esses pontos, mas a temática de incerteza mundial continua sendo mais preponderante, inclusive, do que todos esses fatos. A gente teve movimentos bastante agressivos que estão acontecendo no mundo afora, né, que é bem relevante o fato, né, do primeiro-ministro japonês ter renunciado, é relevante o fato, né, de que as demonstrações de fraqueza do governo francês têm chegado num estopim, e isso coloca um nível de incerteza global vis-à-vis o nível da dívida dos países, né, que precisam refinanciar essa dívida, e obviamente com mais incerteza isso coloca cada vez mais peso nisso. Então, não é só local, também não é só global. Acho que a gente está começando a semana, né, com um somatório de imprudências, de incerteza vindo de todos os lados, né, e a gente tem um evento fatídico que aparentemente acontece na sexta-feira, né, que é o fim do julgamento aí do Bolsonaro. Acho que o Lula não está colhendo a popularidade que ele achava que ele conseguiria por esse movimento de olhar para a soberania e nós contra os Estados Unidos. Isso não está convertendo em popularidade como ele queria. Eu acho que essa é uma tentativa de meio que dobrar essa parte dessa aposta. A gente está se alinhando a países que não são necessariamente democráticos, pelo contrário, não são, não é isso? Salvo algumas questões na Índia, mas os outros dois não são por definição, certo? E a gente ainda está insistindo que a gente é o defensor da moral democrática quando a gente está brigando com os Estados Unidos. Né? Então, assim, eu acho que também de alinhamento a gente está perigando, né, cada vez mais estar dentro de um processo de dependência e não de abertura contra países que a gente não deveria estar dependendo. Assim, desculpa a demora, mas assim, me preocupa muito a insistência de falar de BRICS e não falar de abertura de comércio. Não falar que agora Mercosul com a União Europeia ou qualquer outra coisa, ou que ache em mercados como México, etc.